2022 só vai afetar os seus investimentos se você não sabe investir. Se você não sabe montar uma carteira, aí sim é motivo para você estar preocupado se o Lula, se o Bolsonaro, se o cabo da Ciolo vai ganhar. Mas se você sabe investir bem o seu dinheiro por conta própria, não é motivo nenhum para preocupação, é uma oportunidade. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre como investir em 2022. E antes eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não estou aqui para vender desespero como muitos estão fazendo. Eu não estou aqui para falar para você se proteger. Não estou vendendo aqui a solução para você salvar o seu dinheiro porque vamos virar Venezuela. Nada disso. Eu estou aqui para falar para você uma versão alternativa baseada em dados. E primeiro eu quero deixar uma coisa bem clara logo na introdução desse vídeo. Que a bolsa, as empresas da bolsa são mais resilientes do que você pensa. Quando a gente olha para a história da bolsa brasileira e consequentemente do Brasil, a gente vê que a bolsa brasileira já atravessou por uma ditadura, por 2 impeachments, por dezenas de crises econômicas, por dezenas de presidentes, por esquemas de corrupção bilionários, muitos esquemas de corrupção envolvendo as próprias empresas, e ainda assim a bolsa brasileira desde 1967 rendeu 10% ao ano em dólar, enquanto que a bolsa americana no mesmo período rendeu 9,4% ao ano em dólar. Ou seja, nos últimos 50 e poucos anos, 55 anos, mesmo com todos esses problemas do Brasil, a bolsa brasileira rendeu mais do que a bolsa americana, rendeu mais do que a inflação, mais do que a hiperinflação brasileira de 1980 e 90. E nesse gráfico aqui você vê a mesma coisa de novo, que independentemente do mandato presidencial, do partido de direita, de esquerda, de centro, de ponta cabeça, a bolsa brasileira ainda assim manteve um rendimento estável, independentemente do governo, do partido que estava no poder. Ou seja, mesmo, diferentemente do que a maioria pensa, mesmo com um partido de esquerda no poder, a bolsa já rendeu bem. Por que isso, Luca? Afinal, o partido de esquerda então tá certo? A gente deve votar no partido de esquerda para ganhar dinheiro com investimentos? Claro que não. Não estou dizendo para você votar nem A nem B, até porque eu só voto nulo. Estou dizendo que o que move o seu retorno no longo prazo são os lucros das empresas. Isso no longuíssimo prazo, os lucros das empresas da bolsa seguem crescendo, as ações vão continuar crescendo, as ações vão acompanhar. Por isso que se você sabe escolher as ações certas, as ações que não têm os lucros impactados por um governo ruim, logo você pode ficar tranquilo. Você pode inclusive aproveitar esse momento de nervosismo, quando as pessoas estão muito dispersas, para encontrar oportunidades boas. As eleições elas não vão prejudicar o seu retorno no longo prazo, pelo contrário, elas podem até contribuir para aumentar o seu retorno. Isso porque em anos eleitorais, muitas vezes o mercado está mais nervoso, o mercado cai muito, assim você tem a oportunidade de comprar ações baratas. E além disso, mas que poucas pessoas percebem, tá? É que em anos de eleição é mais fácil você encontrar boas ações, porque a maioria dos investidores está dispersa, está preocupado com o resultado das eleições, está tentando prever quem é que vai ganhar para assim realizar seus investimentos. Se o investidor ele se acostuma com a incerteza, ele sabe que tanto faz se A ou B ganhar, se ele sabe que basta escolher as ações certas para a carteira dele, logo ele pode ir direto ao ponto, ele pode ser focado. Enquanto a maioria está distraída, nesse ano de dispersão de eleições, você vai tendo um mapa, uma trajetória muito firme, você aproveita para se tornar um investidor acima da média. Um investidor que ultrapassa toda essa manada de investidores distraídos e assim consegue chegar a 2023 com um rendimento muito acima da média, tendo conhecimento muito acima da média para aplicar na sua carteira e assim acelerar a sua independência biográfica, uma vida onde você tem mais possibilidades de vida, onde você pode escrever sua própria história. O primeiro ponto, a primeira instrução que eu tenho para você investir em 2022, e essa realmente eu tenho que reforçar, é você ignorar um pouco a parte técnica. Não adianta nada você saber toda a parte técnica de analisar ações, de fazer valuation, de analisar vantagens competitivas, matriz SWOT, tudo isso, talvez você não conheça metade do que eu falei aqui, não importa. Não adianta nada você conhecer toda essa parte técnica, que já vou falar um pouquinho também, se você não tem a parte emocional muito bem consolidada. Eu já vi muitos grandes investidores, muitos exemplos de grandes gestores de fundos e até investidores muito bons que eu conheço, se perderem, errarem feio, perderem grandes oportunidades por se distraírem com questões irrelevantes. Você acumula mais dinheiro no longo prazo e tem mais liberdade para viver a sua vida sem se preocupar em nada com Brasília. Se acontecer um golpe lá, você sai do país, você tem esse capital para isso. Você acumula mais dinheiro se você investe mais, ou seja, tem mais dinheiro para investir a partir do seu trabalho e consegue um retorno maior. São esses dois pontos que você deve se preocupar. Esse ano de dispersão, se preocupa em trabalhar melhor, ganhar mais dinheiro trabalhando e investir com maior retorno. Só isso. Tenha foco antes de tudo. Sempre gosto de lembrar do exemplo do Luiz Barsi, o maior investidor da pessoa física da Bolsa Brasileira, e o cara tem 2 bilhões de reais investindo desde a década de 60 e 70, sem nunca se preocupar com político nenhum. Ele sempre faz questão de reforçar isso, que ele sempre investiu ao máximo longe da política, sem se preocupar com o mandato de X ou de Y. Usando o exemplo dele, um gestor bem sucedido, que não se perdeu nesse sentido, eu digo para você fazer a mesma coisa. É o caminho ideal para todos nós. O segundo conselho que eu tenho para te dar é evitar ações muito baratas. Nossa, Luco, mas você não fala sempre que você busca comprar ações baratas? O pessoal tem 2 tipos de ações baratas, basicamente, tá? O tipo de ação barata que eu compro
são ações de boas empresas que estão sendo negociadas a bons preços. Empresas que vão continuar crescendo no futuro, mas que os outros investidores, por algum motivo, não acreditam nesse crescimento tanto assim. E assim a ação fica um pouco barata. Tipo de ação que eu gosto de comprar. Existe outro tipo de ação barata. Ações de empresas ruins, mas que alguns investidores veem como tão baratas, mas tão baratas que não dá para ignorar. Um exemplo disso é a Cogna, por exemplo. A Cogna é uma empresa de educação brasileira, tem uma empresa chamada de Croton, empresa de ensino superior. E a Cogna, se você juntar todo o patrimônio dela, ou seja, todos os bens que ela tem, menos as dívidas, era para ela valer 14 bilhões. Ou seja, se a empresa liquidasse tudo hoje, deixasse de existir e fosse devolver o dinheiro para os investidores, ela valeria hoje 14 bilhões. Né? Se ela pegasse o dinheiro em caixa dela, vendesse as universidades, pagasse as dívidas, essa diferença aí daria 14 bilhões. Mas hoje o valor de mercado dela, ou seja, para você comprar a empresa toda, ela está valendo só 4,6 bilhões. Ou seja, você olha para aquilo e fala, nossa, a empresa está de graça, ela está valendo menos, né? Ela está com um preço menor do que ela realmente vale, se ela for vendida hoje. Mas por que ela está assim, né? Por que ela está tão barata? Por ela ser uma empresa ruim, principalmente. Os investidores esperam que a empresa acumule prejuízos nos próximos anos, acumule mais dívidas e assim cada vez mais esse patrimônio vá diminuindo. Ou seja, acaba que esse barato é o barato que acaba saindo caro por ser uma empresa ruim. Esse tipo de empresa, geralmente, ele só é um investimento bom a se fazer no curto e médio prazo, quando você investe em curtos períodos de tempo. Então, por exemplo, você compra uma ação dessas, né, que está a um valor abaixo do patrimônio, né, está com um PVP, que a gente chama, que é um indicador, né, abaixo de 1. No caso da Cogna, né, o valor patrimonial dela é 14 bilhões, o preço dela é 4,6, ou seja, ela tem um PVP de 0,36, abaixo de 1 estaria barato. Quando você pega essas empresas com PVP baixo, né, bem baratas, geralmente elas são bons investimentos por curto prazo, porque qualquer noticiazinha boa, positiva sobre a empresa, faz o preço da ação disparar e assim você consegue vender com um lucro rápido, um lucro razoável. Isso em tese. Qual o problema, principalmente em anos eleitorais? Que a empresa cada vez mais vai piorando. Então, se a ação não subir logo, você pode ficar preso com essa ação dessa empresa ruim por muito tempo. Quanto mais tempo você fica com essa ação, mais a empresa piora, mais o patrimônio diminui e menos barata ela vai ficando. Por isso, especialmente em anos eleitorais, tem que ter muito cuidado com essas ações muito baratas, porque o preço só tende a cair. Quanto mais tempo você ficar com elas, mais a empresa vai piorar, pior tende a ser o seu retorno, podendo chegar até a zero se a empresa for à falência. Aconteceu isso com a Oi, com a Saraiva, muitos casos ao longo dos anos. E muitas não voltam, não conseguem realmente retornar, não conseguem dar a volta por cima. Por isso, tenha muito cuidado com esse tipo de ação. Um tipo de ação muito parecido, inclusive, são as próprias ações estatais também. Que ações estatais, existem algumas ações estatais que são boas, por exemplo, Banco do Brasil não é uma empresa ruim, mas que tem um problema sério ali no meio, que é o que elas são controladas pelo Estado. Então, o político que entrar depois dessa eleição na presidência vai poder mandar, vai poder indicar executivos, vai poder interferir na empresa. Isso é um problema muito sério, principalmente em empresas que têm mais essa ligação populista, né, de bancos, de petrolíferas. É muito provável que em um ponto ou outro o presidente acabe intervindo e prejudicando a empresa. Por isso que, por exemplo, o Banco do Brasil hoje, em tese, está barato, ele está com PVP de 0,6. Lembra que abaixo de 1 está barato, né? Mas ainda assim o risco é muito grande, o risco de entrar um presidente que depois da eleição interfira no banco e se ele perca valor. Aí você pode ficar com novamente, quanto mais você fica com uma ação dessas, está perdendo valor, está perdendo qualidade, pior vai ser seu retorno. Por isso, muito cuidado com esse tipo de ação em 2022, principalmente no ano de eleição. E normalmente também eu já evito comprar esse tipo de ação. De ação barata que eu gosto de comprar é, por exemplo, uma ação como o Facebook, que eu comprei, já vai fazer um ano mais ou menos que eu comprei pela primeira vez ações do Facebook. Que é uma ação que cresce muito rápido, mas na minha opinião o mercado ele estava vendo como muito arriscado, quando ele não era. Uma ação muito boa, de muita qualidade, estava só crescendo. Analisei o preço da ação, cheguei à conclusão que estava barata, já consegui um retorno bacana aí de uns 20% mais ou menos. Ou seja, acaba que você investir em ações boas e baratas é muito mais previsível e traz muito mais retorno a longo prazo do que você investir em ações ruins e muito baratas. Porque acaba que a perda de qualidade aos poucos vai diminuir seu retorno também. E o terceiro e último conselho que eu tenho para dar para 2022 é um conselho que devia ser óbvio para todo mundo, que é investir no exterior. Para você ter ideia, tá, pessoal? Ano passado, minha carteira de ações brasileiras rendeu 3% mais ou menos, enquanto que minha carteira de ações americanas rendeu 41%. A bolsa brasileira no período caiu 12%. Ou seja, eu ainda tive um retorno acima da média, 15% acima da média. E a bolsa americana subiu ali seus 38%. Também tive um retorno acima da média lá. Mas você vê que a bolsa americana subiu muito mais que a bolsa brasileira. E vai ter anos que acontecer o contrário. Mas o importante é você sempre estar diversificado. Por quê? Porque assim, se acontecer um problema sério no Brasil, você tem dinheiro lá fora nos Estados Unidos. Porque assim, se a bolsa brasileira permanecer muitos anos rendendo mal, você vai conseguir um retorno bacana investindo lá fora também. Então você diversificar por países, principalmente num país como o Brasil, é uma maneira muito boa de você aumentar seu retorno e diminuir seu risco, tá? Nem sempre a bolsa americana vai salvar sua pele, como salvou no passado, mas por ser um país mais estável e um país que tem excelentes empresas lá também, é que você tem uma chance bacana de também ter um retorno muito bom no longo prazo, tranquilo? Pessoal, esses 3 pontos são essenciais para qualquer investidor, deveriam ser senso comum. Ainda assim, muitos investidores, eles realmente têm uma crença limitante de começar a investir no exterior, acham que é muito burocrático, acham que é muito difícil,
querem esperar um pouco mais de tempo e assim acabam ficando presos na bolsa brasileira rendendo mal, com muito mais risco. Do mesmo jeito, alguns investidores simplificam muito a análise de ações, acham que só porque uma ação está com PVP abaixo de 1, ela está muito barata, ou às vezes eles somente seguem dicas de investimento na internet, da ação X, da ação Y, simplesmente vão lá e compram uma ação muito barata e perdem muito dinheiro. O conselho que eu tenho para dar para vocês para 2022 não é para você se proteger da eleição, mas sim você tomar conta dos seus investimentos, você ser independente nos seus investimentos. É você investir de forma livre, sem depender de ninguém, sem depender de político, sem depender de diquinhas na internet, sem depender de casas de análise. É você investir de forma livre para sim alcançar sua liberdade biográfica, para você realmente escrever a rota da sua vida. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo.